As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre os desafios de regulação das fake news no Brasil e no mundo. Esse é um problema que sempre existiu, mas vem ganhando novas dimensões com a massificação do uso das redes sociais, além do avanço de outras tecnologias, como por exemplo de deepfakes e inteligência artificial, que fazem com que os conteúdos falsos sejam cada vez mais difíceis de serem identificados. A desinformação representa um risco enorme para a credibilidade das instituições e até para as democracias, como a gente já viu em escândalos como o da Cambridge Analytica, que influenciou as eleições de diversos países entre 2013 e 2018, justamente a partir do uso de dados que essas redes sociais proporcionam em massa e da criação de campanhas mentirosas muito bem direcionadas a partir desses dados. Além disso, um estudo do MIT de 2018 mostrou que notícias falsas tendem a ser 70% mais compartilhadas do que notícias verdadeiras. E uma outra pesquisa realizada no ano passado pelo Poynter Institute, com o apoio do Google, apontou que 44% dos brasileiros dizem receber fake news diariamente. A grande questão, então, é como resolver esse problema? Vários países, como os Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Austrália, entre outros, estão se movimentando para frear os avanços das fake news e responsabilizar, de alguma forma, as plataformas digitais por onde elas são disseminadas. Aqui no Brasil, a discussão também está em alta, especialmente depois da proposta da PL 2630, a chamada PL das Fake News, que propõe medidas de combate à disseminação de conteúdo falso em redes como Facebook, Instagram, Twitter, Google, WhatsApp, Telegram e por aí vai. Aliás, não só conteúdo falso, né? Isso envolve outras questões muito delicadas, como, por exemplo, discurso de ódio, preconceito e outras coisas desse tipo. Mas, afinal de contas, qual deve ser a responsabilidade dessas plataformas? Como controlar o que é notícia falsa na internet e impedir que esses conteúdos sejam patrocinados? O que existe de lei atualmente sobre isso e o que esperar em termos de novas legislações? Mais do que trazer respostas, o objetivo aqui é fomentar o debate, apresentar fatos e ajudar você a formar a sua própria opinião. E quem ajuda com isso hoje é o Márcio Borges, vice-presidente executivo da WMACAN, uma das maiores agências de publicidade do mundo, e pesquisador do NetLab, o Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da UFRJ. Beleza, Márcio? Obrigado aí pela disponibilidade para bater esse papo com a gente. Obrigado, Yuri. Um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. E está aqui com a gente também o Daniel Becker, sócio do BBL Advogados, membro da Comissão Especial de 5G, Normas Técnicas e Inovação Tecnológica da OAB. Fala, Daniel. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado, Yuri. Obrigado a você pelo convite. Prazer estar aqui com você e com o Márcio. Enfim, voltando aí à Casa Firjan mais uma vez. Maravilha. Os dois já participaram do Aquário, né? Nossa série de palestras e debates, agora estão aqui participando do podcast, agradeço demais. E já trazendo aí, já vindo para falar sobre um assunto polêmico, né? Mas também de extrema importância. E antes da gente aprofundar como está toda essa questão aqui no Brasil, eu queria trazer um panorama global. Então, pode começar com você, Daniel. Eu queria que você começasse falando um panorama sobre a regulação do mundo, como é que está, quem que tá liderando essas discussões, como está nos Estados Unidos, na Europa, até porque muitas vezes a gente se inspira em regulações desses lugares para formular as nossas próprias regulações, né? Vide a própria LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que é inspirada na lei da Europa. Então eu queria que você começasse traçando esse panorama global para a gente, por favor. Não, legal, Yuri. Eu acho que é um pouco que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? A gente tem, né, e aí pegando uma perspectiva ocidental, dois grandes polos, um de produção de tecnologia, por assim dizer, e um de produção de regulação, né? E a Europa, até pelo passado, né, as guerras que ela viveu no próprio território, né, o quanto ela sofreu ali com o fascismo e o nazismo, ela tem uma preocupação muito grande, né, não só com privacidade, mas com disseminação de discurso de ódio, muito maior do que os Estados Unidos, né? Então, colocando em linhas simples, a gente tem, né, uma primazia da liberdade de expressão nos Estados Unidos, né, e uma necessidade de ponderação da liberdade de expressão com outros princípios dentro da realidade europeia. Pegando em linhas simples, né, tornando uma longa história curta, isso. E o Brasil fica nessa linha de tiro, né, entre esses dois polos de influência.
Como você bem colocou, a gente tem, né, a LGPD, que foi inspirada pelo GDPR, mas a gente tem, por exemplo, o nosso marco legal de criptomoeda, que foi inspirado no MiCA, que é uma regulação da União Europeia, e a gente agora está falando do PL das fake news, que tem uma inspiração no panorama europeu, né? Mas, como a gente também acho que vai abordar um pouquinho, ele saiu um pouco desse eixo para abordar outros temas. Então, assim, o Brasil, com o PL das fake news, a gente pode dizer que ele está se aproximando mais, né, do modelo euro que existe dentro da Europa. E aí, assim, a gente tem, né, até pela estrutura, né, do direito, por assim, direito comunitário da União Europeia, você tem o regulamento, você tem as diretivas, ou seja, que são regras supranacionais, ou seja, estão acima das nações, e você tem os Estados-membros regulando, né, muito em linha com as regulações da União Europeia, mas da sua própria forma e na sua própria realidade. Por exemplo, a Alemanha é um país que tem bem restritivo quando o assunto é regulação, ele coloca as Big Techs muito na mira, né, você tem várias multas aplicadas da Alemanha, você tem a própria Itália, você, por outro lado, tem a Irlanda, que é um país que ele é muito leniente com as empresas de tecnologia, não é à toa que várias empresas de tecnologia na Europa estão sediadas na Irlanda, então em cada país você vai ter uma realidade diferente. Então, pegando na União Europeia, a grande legislação, que é a Lei de Serviços Digitais, né, ela é voltada para plataformas com mais de 45 milhões de usuários, e a ideia delas é trazer a obrigação de que haja, né, um representante legal na região quando elas não tiverem sede. Então você precisa ter um representante da União Europeia para que ele possa responder. Você tem a necessidade de compartilhamento, né, de algoritmos com especialistas da União Europeia para determinadas plataformas, a rotulação de anúncios, informando quem são usuários. Você tem a impossibilidade de uso de dados sensíveis para basear anúncios. As empresas vão ter que republicar repositórios com os dados de todos os anúncios que exibem. Uma publicidade direcionada com base em perfis para as crianças sendo vedada, né? Na Alemanha, você tem uma lei de aplicação de rede desde 2017, que aí ela já reduz, né, ela aumenta, na verdade, o escopo de aplicação para plataformas com mais de 2 bilhões de usuários, criando a obrigação da possibilidade de usuários denunciarem posts, derrubar conteúdo ilegal. Você tem a França, né, a gente estava conversando hoje que ela aprovou uma lei específica voltada para regular os influenciadores digitais, mas já tem uma proibição, por exemplo, que crianças, e a gente pode falar adolescentes usando o conceito do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, pessoas com menos de 15 anos não podem ter redes sociais, e por aí vai. E nos Estados Unidos a discussão ela é muito interessante porque ela passou por um momento muito parecido com o do Brasil. A gente aqui no Brasil, além do PL das fake news, a gente está discutindo o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que basicamente ele isenta as plataformas de responsabilidade e elas só são responsáveis caso elas não removam conteúdo danoso, ilícito, após uma decisão judicial. Qual o objetivo disso? Proteger as plataformas e também evitar a censura prévia, que é uma das questões que o PL das fake news pode gerar, e eu acho que a gente pode conversar sobre isso também. E nos Estados Unidos a gente tem um julgamento ocorreu há cerca de um mês atrás, que é muito interessante, eu vou falar aqui rapidamente sobre ele. Basicamente, 2 casos foram julgados juntos, o caso Gonzalez versus Google e o caso Tamaneh versus Twitter. Esses 2 casos atribuem responsabilidade, né, os autores, a família dos autores atribui responsabilidade essas empresas de tecnologia por patrocinar e facilitar a veiculação de propaganda extremista islâmica, o que teria influenciado o atentado no Bataclan, na França, e resultou em vítimas, né, que no caso eram familiares, né, dessas famílias que ajudaram essas ações. Ambas foram julgadas conjuntamente pela Suprema Corte dos Estados Unidos e a seção 230 do Decency Act, né, a lei de decência, vamos dizer, decência digital, né, foi posta à prova, ou seja, tal como o nosso artigo 19. E entendeu-se, né, que o artigo 230, que ele afirma que as plataformas não vão ter responsabilidade, prevaleceu. Então, hoje a gente tem nos Estados Unidos um modelo ainda privilegiando, vamos dizer assim, a liberdade de expressão de forma absoluta, né? E o Brasil, de novo, voltando para o início aqui, nessa linha de tiro e decidindo qual caminho ele vai seguir. Espero que tenha sido esclarecedor, espero que também não tenha me alongado muito. Não se alongou não, é interessante você trazer esse panorama, o olhar de advogado ele é sempre afiado assim, para as leis, né, para exemplos. Eu acho que o Márcio pode trazer um viés crítico um pouco diferente também sobre isso. No NetLab, Márcio, eu sei que vocês analisam o cenário brasileiro, né, mas ainda assim, só para completar um pouquinho do que o Daniel falou, como que você acha que está aí essa discussão lá fora e como que a gente tem se inspirado para trazer o que há de melhor e talvez o que há de pior, né? Antes da gente aprofundar nessas coisas um pouco mais ambíguas sobre o que é liberdade de expressão, o que é verdade, o que pode, o que não pode fazer, quem vai regular, enfim, a gente vai entrar um pouco mais nisso, mas queria sua contribuição ainda sobre esse panorama global.
Tá. Eu acho que tem um ponto interessante que a gente não pode esquecer, e o Daniel falou bem da questão da Europa, é que o berço dessas indústrias, basicamente, ou ele é americano ou ele é chinês. Então, é mais difícil também. A Europa, então, ela fica numa posição que eu posso dizer de isenção de interesse nenhum ao regular esse tipo de negócio, porque esses negócios não são de lá, né? Então, tem sempre uma questão do ponto de vista. As grandes big techs que estão no mundo ocidental hoje, elas são empresas primordialmente americanas, à exceção do TikTok, embora o TikTok tenha aquela controvérsia se a ByteDance ela está sediada nos Estados Unidos ou se ela é uma empresa chinesa, enfim. Eu não vou nem entrar numa questão específica sobre TikTok, mas é uma questão específica. Mas se você for pegar as grandes big techs, as maiores, as que têm valor em bolsa enorme, são empresas americanas. Eu estou falando de Alphabet, dona do Google, estou falando da Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, e estou falando do Twitter, que é uma empresa hoje de capital fechado, que também é americana, hoje da pessoa mais rica do mundo, que é o Elon Musk, cujo, embora ele seja sul-africano, baseado, naturalizado com negócios nos Estados Unidos. Então, a base desses negócios, ela é uma base americana. Então, assim, é mais difícil você regular essas empresas na base num país até que ele tem uma questão muito pró-empresa, pró-livre mercado, Então, acho que é uma questão importante nessa ponderação. Um outro aspecto regulatório, pegando essa questão da regulação internacional, é que cada um pega um aspecto específico. A Austrália ela pegou muita questão. O Reino Unido está debatendo a regulação agora. A Europa já esse é o ano que está sendo implementado o Digital Act Services, que é o europeu, que é isso, que engloba uma série de países. E eu digo que o Brasil tem uma oportunidade desse ponto de vista absurda, uma oportunidade e uma responsabilidade. Por quê? Porque o Brasil, se você for pegar todos os países da Europa, e o Brasil isoladamente, o Brasil é disparado o maior mercado em número de usuários no mundo. Ele só perde para países asiáticos. Quais são? China, Índia, Coreia do Sul e Japão. Se você olha do ponto de vista de volume de usuários, engajamento nas redes, ou seja, nós só não temos muito volume, como a gente tem muito volume com muito engajamento. Então, eu diria que a gente é quase, do ponto de vista de quantidade de usuários e horas de uso, a gente está em todas as plataformas entre os top 3 mundiais. Uhum. Então, e somos um país sem regulação nenhuma. Então, perceba, eu acho que o Brasil, assim, os olhos do mundo também estão para o Brasil, como é que o Brasil lida com as questões. Aí eu acho que o problema, de novo, o Reino Unido agora, na semana retrasada, talvez eu não precise a data agora, não vou lembrar de cabeça, mas a Federal Trade Commission dos Estados Unidos fez um questionamento da responsabilidade das plataformas sobre anúncios veiculados fraudulentos que induzem, então como é que elas estão controlando esse tipo de questão. Aí eu vou pegar uma outra questão também sobre a regulação, que isso é o ponto, do meu ponto de vista, crucial, que a gente não pode, por nenhum momento, por nenhuma razão, esquecer que essas plataformas são empresas de publicidade. 97% do resultado da Meta no mundo é proveniente de publicidade. Isso declarado na questão nos relatórios de Bolsa de Valores. E do Facebook é 80%. Porque o Facebook ainda tem questões de cloud, etc. 80% do Facebook, não, da Meta e da Alphabet. 97% da Meta, que é Facebook, publicidade, e 80% da Alphabet, que é o Google, é publicidade. E por que eu digo isso? Porque grande parte dessa questão, que é a questão regulatória, ela tem que atuar do ponto de vista de diagnóstico, é que se discute muito sobre a liberdade de expressão, e eu digo que grande parte disso não é uma expressão pura e simples. Ela é uma publicidade. Ela é paga. Ela tem uma transação pecuniária. Ela tem um envolvimento comercial. Ela é paga.
ela é paga e ela gera receita. Quando a gente não se esquece dessa questão, porque não é um post orgânico que você, Yuri, você, Daniel, eu, Márcio, estamos fazendo numa rede. É sobre o post impulsionado. É sobre o post patrocinado. É sobre o post... Essa é uma questão publicitária. E a publicidade no mundo inteiro é regulada. Em todos os veículos, em todos os meios. Aliás, a nossa vida é regulada, né? O rol de leis que existem são... Então, não entender, do ponto de vista de diagnóstico, que uma vez que você recebe por algo que você está prestando, você está recebendo por isso, você não querer ter responsabilidade, por isso você está vendendo isso. Já começa a me parecer um problema. Eu não estou nem abordando aqui o aspecto ainda sobre a regulação disso, mas assim, existe um problema. Existe um problema que se enquadra em diversas questões legais. Sim. Não estou nem discutindo as éticas. Vamos entrar na PL 2630 especificamente, que aí eu acho que a gente pode pontuar algumas coisas relacionadas a isso que você falou, né? Essa questão da responsabilidade das plataformas. Até eu quero ouvir também um pouquinho sobre o que essa PL propõe de diferente de como está lá fora, nesses países que estão na ponta dessa discussão. Esse projeto, né, que comumente tem se chamado de Lei das Fake News, ele foi muito mal recebido por essas empresas. O Google colocou um aviso na página inicial dizendo que essa proposta de lei pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. O Telegram disparou uma mensagem para todos os usuários chamando a PL de Lei da Censura. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que já existe hoje no Brasil que permeia, e aí, Márcio, você já começou a pontuar, né, que o grande negócio dessas plataformas é a publicidade, e a publicidade ela é regulada. Então, obviamente, já existem leis que tentam cercear esses problemas relacionados a fake news e outras coisas assim dentro das plataformas. Mas a PL ela vem propondo algo diferente. O que ela está propondo de diferente do que já existe? E em relação também a esses países que estão na ponta aí, que a gente já comentou alguns, Estados Unidos, Europa principalmente, Austrália. A PL ela ainda não tem uma versão final, né? Então, eu estou abrindo aqui, então acho que a gente está falando sobre questões que ainda estão em negociação. Mas eu posso traçar assim, 3 eixos muito importantes, né? Que é o eixo da liberdade, que é o eixo que o Daniel trouxe com toda a razão, né? Então é a liberdade de expressão, e isso nas versões que eu já li, ela não está sob ameaça em momento nenhum, porque você pode se expressar, ela não tem uma censura prévia. O que se ameaça de fazer censura prévia, uma vez que você tenha uma punição ou uma corresponsabilidade solidária, é que a própria plataforma, esse é o debate, né? A própria plataforma poderia censurar previamente com medo de ser envolvida em alguma ação futura. Mas isso já é um problema de todos os meios de comunicação. Mas, enfim, então, assim, não tem nada. Eu posso me expressar livremente nas plataformas sem envolver nenhum pagamento, que não tem problema nenhum. Se eu pego o que eu estou me expressando e eu tomo uma ação publicitária de impulsionar isso, estou pagando para que isso atinja milhares de pessoas, isso se transforma em publicidade. A partir deste momento, a plataforma, uma vez que tem ela deveria ser, como acontece em qualquer veículo, tá? Uma responsabilidade solidária, porque ela deveria ter ali uma questão se ela aprova, por exemplo, vou pegar um caso exemplar que foi levantado pelo NetLab, entre vários, tá? Anúncio conclamando as pessoas a quebrarem o Congresso Nacional. Isso é crime. Se eu pusesse isso numa página da Folha de São Paulo, em 30 segundos do Jornal Nacional, do Jornal da Record, o que aconteceria com esses veículos? Se eu pusesse alguma coisa, a minha expressão, estou aqui, eu, Márcio, assim, pessoal, amanhã vamos todos a Brasília quebrar o Congresso Nacional. E eu, Márcio, falando, comprasse 30 segundos no Jornal Nacional e veiculasse isso. O que aconteceria? Então, é sobre esta questão que eu estou falando. A partir do momento em que você... Então, os 3 pilares da PL, para mim, são liberdade. Isso é assegurado, a liberdade de expressão.
responsabilidade, e é uma responsabilidade solidária, e transparência. Esses 3 pilares, assim, você não tem liberdade se você não tiver responsabilidade. E você não consegue atribuir a responsabilidade se você não tiver transparência. De todos os veículos de comunicação que existem, eu consigo saber exatamente o que foi dito e para quem foi dito. Pega a cidade mais do... Vou pegar aqui o dito popular, do Oiapoque a Chuí. Se eu for a Chuí e estiver no Chuí e gravar tudo que for veiculado nas rádios do Chuí, eu vou saber o que foi dito na rádio do Chuí. Seja ela qual for a rádio. Eu vou conseguir ver com meus olhos tudo que tiver em qualquer outdoor no Chuí. E vou poder gravar qualquer programa de televisão que tiver no Chuí. Ou no Oiapoque. Agora, eu não sei tudo que é veiculado nas plataformas. Porque é segmentado de acordo com o interesse pecuniário. Talvez pessoas estejam sofrendo fraude, que não sabem que estão sofrendo fraude, e não tem ninguém olhando que sequer aquilo que está sendo impactado naquelas pessoas. Porque não tem o terceiro pilar, que é transparência. Então, a liberdade ela vem junto com a responsabilidade, e a responsabilidade vem junto com a transparência. Acho que esses 3 pilares são fundamentais do ponto de vista de começo de debate, começo de conversa, que estavam atribuídos ao PL, ao projeto de lei, e essa questão ela é fundamental porque a publicidade tem que estar ali dentro, a publicidade é um motor desse negócio. Esse negócio, aí vou pegar o dado que o Daniel trouxe com muita clareza. O MIT fez um estudo, é verdade, que 70% das notícias... E por que isso virou um negócio? Porque ganha dinheiro com isso. Isso é monetizado. Sim, conteúdos falsos recebem mais engajamento, por consequência gera mais anúncio e as plataformas ganham mais dinheiro. Olha que engrenagem perversa. Eu premio a mentira, eu não premio a verdade. Eu estou premiando com mais dinheiro a mentira. A mentira é mais sedutora, então ela é mais premiada. Por quê? Porque ela gera mais audiência e gera mais engajamento. Então é exatamente esse motor da monetização que é o motor que a gente tem que ter clareza e entender isso como parte do debate. Esse é o primeiro ponto que eu traria. Total, eu acho que o Daniel está se coçando lá para comentar. Mas vamos lá, então assim, você falou aqui que dentro dessa PL tem 3 eixos, né? Liberdade de expressão, responsabilidade e transparência, que eu acho que todo mundo concorda que são fundamentais para discussão, qualquer discussão sobre a internet. Mas, ao mesmo tempo, essa lei está gerando uma divisão grande de opiniões, né? Há inclusive quem chame de lei da censura, as próprias plataformas digitais, mas aí por motivos mais compreensíveis não tão confortáveis. Então, eu queria, Daniel, complementa aí sobre a PL, por que ela está dividindo a opinião e quais são os pontos que você acha que precisam ser revistos assim, dentro dessa discussão? Não, acho que a visão do Márcio aqui foi excelente. Eu acho que esse, inclusive, era o espírito da lei. Né? O espírito da lei, e no final das contas, até em debates, eu trabalho para algumas plataformas, né? Determinados pontos, eu também, além de trabalhar com consultoria, eu sou um advogado de contencioso, né? Então, eu pensando um dos pontos, né, da necessidade de você ter os dados e divulgar os dados dos anúncios, isso traz, né, isso isenta, de certa forma, e garante o direito de regresso, enfim, uma dinâmica de responsabilização dentro da cadeia muito melhor do que a gente tem hoje. A questão de relatório de transparência, algumas empresas já publicam, o Facebook publica relatório de transparência, o Google tem relatório de transparência, o Mercado Livre, porque é importante entender também que o PL das fake news não afeta diretamente só, né, as empresas, as redes sociais, né, ele pode vir a afetar, a depender de como a lei for interpretada, outros tipos de plataforma. E aí eu acho que um dos pontos que a gente deve pensar esses relatórios já existem, e o que eles devem melhorar? A lei, ela não endereça isso e a gente cria uma discricionalidade de como isso vai ser aplicado na prática, porque a gente sabe, a gente tem diversas agências, diversos órgãos reguladores no Brasil, a gente sabe que a depender do órgão ou da autarquia, existe uma sede fiscalizatória muito grande. Né? Então a gente pode acabar criando uma máquina de multa, né? Ou pode ser que não. Isso também está ligado junto à discussão de quem vai ser o regulador disso. Se vai ser NPD, se vai ser Anatel, se vai ser criado outro ente. Então eu acho que isso tudo, né, já endereça a minha primeira crítica, que é a pressa, né, que o PL das fake news recebeu, e a gente sabe que hoje existe uma jogada política ali, porque o PL das fake news ele não foi votado, quando ele ia ser votado, né, em regime de urgência,
e aí pautaram o artigo 19 do Marco Civil na Internet no STF. Então teve, né, uma articulação política conjunta ali, e aí, por outro lado, também o Ministério da Segurança Pública soltou uma portaria para tentar, muito na linha, né, daqueles incidentes muito infelizes que aconteceram nas escolas, né? Então teve esse, vamos evitar, então vamos criar novas responsabilidades, uma portaria, né, que sequer tem, né, do ponto de vista legal, né, a capacidade de criar as obrigações que ela criou. Então a gente tem que olhar um pouco o cenário mais macro. Agora, falando especificamente, né, por que chamam de pele da censura? A preocupação maior é que justamente, e aí pensando em incentivos econômicos, as plataformas tendam a ser mais rígidas com conteúdo disponibilizado, ou seja, os modelos de inteligência artificial que derrubam o conteúdo que existem hoje, eles podem vir a ser ainda mais rígidos, mais severos. Eu falo isso assim, uma coisa que eu vejo muito, né? Eu gosto muito de página de história, eu sempre sigo página de história no Instagram, e as pessoas têm que evitar aquele shadow banning, né? Aí escreve, por exemplo, nazismo, ele escreve N4Z, enfim, e mesmo assim eles acabam perdendo relevância. Então existe uma preocupação grande aí de como essa PL, justamente por criar esse incentivo econômico contrário, né? Ou seja, olha, a plataforma vai ter responsabilidade, então ela vai ser extremamente conservadora no que ela vai disponibilizar. Isso certamente vai acabar reduzindo, né, o nível de liberdade na internet. E aí eu acho, de novo, né, eu acho que a questão da transparência acho que é o melhor ponto, né, do pé das fake news. E aí as críticas, elas vêm também por conta, né, da jabuticabização, né, uma expressão que a gente usa quando uma lei que se propõe a regular determinado tema, ela acabam se embutindo outros temas dentro dessa lei, né, e a gente tem uma discussão hoje sobre direitos autorais, né, dentro da lei que não era de novo, o espírito da lei, o propósito da lei, né, inicial, e como a lei está sendo vendida e veiculada. A gente tem uma questão que, na minha opinião, né, eu acho que é um dos maiores problemas, que é a suposta imunidade parlamentar, e a gente sabe que um dos grandes veiculadores de fake news no Brasil e no mundo são os políticos, né? Então, a gente está criando uma exceção, vamos dizer, para o maior perpetrador, né, de fake news, no final das contas. Então, eu acho que ele não se propõe, óbvio, tem outras questões também, tanto positivas quanto negativas, mas eu gostaria de chamar a atenção para isso, né, porque... E aí, eu gosto muito de estudo, vou deixar a recomendação aqui, o Márcio com certeza conhece, que é um estudo que foi publicado pelo Hunt Alcott e o Matthew Gamsco no Journal of Economic Perspectives. Um deles é professor de Stanford e outro professor da NYU. Eles analisam, né, empiricamente os dados das eleições de 2016 e como isso repercutiu efetivamente, né, tanto para os democratas quanto para os republicanos. E é muito interessante também ver que não é a primeira vez que a notícias falsas ou direcionamento de conteúdo publicitário, porque notícia falsa por si só já é um termo, né, controvertido. O que é falso efetivamente? Às vezes ele é falso escancarado, mas às vezes tem uma manipulação do discurso, enfim. E quanto ele efetivamente contribuiu. E aí você vê que desde o Bill Clinton você tem, né, essa comunicação com os eleitores indecisos. Você tem o Obama usando dados de forma muito veemente ali durante a eleição dele, e óbvio que a gente chegou num nível extremo nas eleições do Trump em 2016, mas não é algo novo na política, né, e nem ele só foi amplificado pelas redes sociais e pela forma como as redes sociais passaram a operar, né, no final da década retrasada e no início da última década. Deixa eu só tranquilizar nosso ouvinte aqui, não precisa voltar o áudio não para pegar a referência que o Daniel citou, porque a gente coloca isso tudo num link aqui na sinopse do episódio, então depois vocês podem acessar aí todas as referências que a gente for citando ao longo da nossa conversa. E só para explicar também o caso que o Daniel falou, né, caso alguém não saiba do que se trata, o caso das escolas, né, aqueles ataques infelizes que a gente viu em escolas aqui no sul do Brasil, enfim, que são muito relacionados também a discursos de ódio que acontecem dentro dessas plataformas, e é uma das preocupações que se existe dentro do tema de regulação, né? Até eu estava ouvindo uma entrevista do redator dessa lei, da PL, e ele citou um exemplo que dia 20 de abril é aniversário do Hitler, e aí nessa época costuma ter uma onda de discurso de ódio, né, e ameaças de violências nas redes sociais. Então isso é um ponto, né, que é muito sensível da gente refletir sobre como é que a gente vai cercear esses perigos, né, como é que a gente vai controlar esses perigos, mas, ao mesmo tempo, o professor Ronaldo Lemos, né, pesquisador, advogado do ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, ele fala muito isso também. Às vezes as pessoas estão se preocupando muito em regular os conteúdos, mas não em ir atrás de quem de fato está perpetrando todas essas violências, esses crimes, né, que no final das contas são crimes. Então é um pouco difícil da gente trazer isso para a discussão e definir, né? A gente vai atrás do crime, a gente vai atrás das plataformas onde os crimes acontecem, a gente vai atrás dos dois.
Bom Vai, ponto. Márcio. Eu vou pegar várias coisas interessantes que foram trazidas aqui. Daniel, assim, essa PL não foi feita às pressas, ela está há 3 anos sendo debatida. Eu preciso deixar isso claro, que as pessoas usam isso de argumento, e isso não é um argumento verdadeiro. Essa PL, a 2630, eu fui a várias audiências públicas dessa PL, eu estive nessas audiências como pesquisador, participei. Ela não é uma PL que está sendo feita às pressas. Isso tenta-se falar, mas isso não é um fato. Esse PL tem 3 anos sendo debatido por várias entidades. Algumas não participaram de todos os debates, mas é um PL que tem 3 anos de debate. Ele não é um PL que foi feito de um dia para o outro dia. Eu acho até que tem muitos pontos que podem ser melhorados, observados, etc., mas ele não é um PL novo. Ninguém pode falar que ele tenha sido um PL super... Não é um fato. Mas tem uma coisa interessante, que eu acho que é geral nisso, do ponto de vista, e não perdendo essa questão de publicidade, transparência. Outra coisa também importante aqui, falando como pesquisador, as plataformas, todo o acesso de transparência, ele não existe. Tá? Inclusive, vários pesquisadores do mundo, eu posso depois mandar os links para botar aqui, são desplugados, NIU inclusive, de plataformas, e o acesso que tem de transparência são para algumas classificações. Se você entrar na biblioteca agora de transparência do Google, você não acha o anúncio dele atacando a PL. Agora, se você entrar agora. Esse é um caso do STF, inclusive, por ter acessado a plataforma da Meta, que a gente viu o anúncio do Google quando infringia a regra de uso da Meta. Isso foi publicado ontem, inclusive. Inclusive, isso é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal. Porque nem aos termos de uso as plataformas seguiram. Em se tratando de PL que, em tese, pelos termos de uso, são anúncios políticos e sensíveis para Spotify e para Meta, que veicularam anúncios do Google contra o PL. E dentro da plataforma do Google, você não acha esses anúncios. Então, é importante dizer que e eu falo isso como pesquisador dessa plataforma de ads, de transparência. Elas são inexistentes. Elas são uma bela demonstração de que não tem transparência, inclusive. E acho, aí sim, concordando com você, que sim, as plataformas têm que ter descritas que tipo de transparência elas têm que entregar, em quanto tempo e de que forma. E isso sim, uma lei funciona, porque quando foram acionadas pelo Supremo, elas agiram. Então, se existisse uma lei que falasse assim, você tem que fazer isso, porque hoje quem define o que é transparente ou não são as próprias plataformas. Que grau de transparência eu darei ou não são as plataformas. Aí, fazendo uma analogia para isso, é como se, a gente pode discutir aqui, eu entro num shopping center, estou dentro de um shopping center, e eu sou roubado dentro do shopping center. De quem é a responsabilidade pela minha segurança dentro do ambiente shopping center? Foi uma fatalidade, etc., aconteceu aquilo ali. Tudo bem, mas tem um responsável por aquele ambiente privado. É um ambiente privado. Mas o pior é que dentro desse shopping center tem uma loja vendendo produto roubado dentro do shopping. E é isso que acontece hoje, em muitos casos. Esse mercado no Brasil são 32 bilhões. E, por favor, assim, eu não sou jamais contra a inovação, contra tudo que as plataformas trouxeram. Eu sou um fervoroso adepto dessas inovações. Mas não quando a gente faz um voo, a gente quer um avião mais seguro. Então, assim, hoje o PL ele trata exatamente essa questão. É uma questão de ambientes mais seguros. E ambientes onde algumas coisas sequer poderão acontecer. E eu acho que essa é uma questão crucial. E isso é uma coisa que, a posteriori, porque a posteriori, uma vez que a gente conheça os impactos, os efeitos disso, ela tem que acontecer. Ela tem que dizer, quem diz isso? São as próprias plataformas? É uma lei? É o Supremo? Eu não vou entrar nesse mérito. Mas admitir ou pressupor que não teria uma responsabilidade solidária por essas coisas,
ou admitir que não se faz isso porque isso aumentaria o custo, ou porque isso inviabilizaria, porque eu entendo que isso dá acesso a pequeno empreendedor, eu entendo que isso, mas preste atenção pelos dois lados, né? Pelos dois lados da mesma moeda. Entre um cara que anuncia R$100 de um anúncio de fraude hipersegmentado para algumas pessoas que caem, porque esse é outro pseudo-engano, a acreditar, e desinformação não é fake news. Depois a gente pode classificar isso academicamente. Acreditar que é o problema dos pequenos anunciantes de R$100, que isso vai viabilizar o pequeno empreendedor, eu falo que isso também é o inverso. Porque o Google gastou R$1 milhão, está aqui, matéria ontem publicada na Folha de São Paulo, baseada até nos números ditos pelas plataformas ao Supremo Tribunal Federal. Também não sou eu que estou dizendo esse número. Estou arredondando para R$1 milhão, mas foi 890 mil, 900 mil reais aproximadamente, mas que atingiu 13 milhões de pessoas. E aí burlou involuntariamente uma brecha dos nossos sistemas, mas já atingiu 13 milhões de pessoas. Ou seja, um anúncio de R$100 ou de R$1 milhão, eles são igualmente problemáticos pela brecha do sistema. Esse é o problema. É essa brecha do sistema. E esse é um problema publicitário, porque o anúncio de R$100 da fraude e R$1 milhão gasto para um tema político, que em tese não deveria estar sendo veiculado pelo termo de uso, nem por uma lei, foi veiculado. Já foi veiculado. Essa é uma questão que está aberta. É uma questão que tem que ser tratada. Não, muito bons pontos, Márcio. E só quando a gente fala, né, da tramitação apressada, eu sei que o PL das fake news tem 3 anos, mas você pegar, por exemplo, a LGPD, ela tinha quase 10, né, quando ela foi. Só que ela foi aprovada apressadamente assim que o GDPR entrou em vigor. Né? Então, acho que a maior preocupação é justamente quando a gente fala de inquérito, né, até tem uma discussão sobre a legalidade do STF instaurar inquérito. A gente sabe que a gente tem uma crise de legitimidade, né, do legislativo, uma falta de confiança no legislativo, um excesso de confiança muitas vezes do judiciário, hoje a depender do alinhamento político. Então, eu acho que no final das contas a gente não pode se esquecer, né, que por trás de tudo estudo técnico e até mesmo jurídico, né, tem uma questão política muito forte aí, né, e a gente não pode fechar os olhos para isso. E é por isso até que eu trouxe até na minha outra fala a questão desse acordo e essa espécie de tentativa de promulgação e pauta, né, do artigo 19. E aí quando a gente fala, eu super concordo com você, acho que assim, eu não gosto de falar que a gente não tem regulação, porque a gente tem o Marco Civil. Se o Marco Civil ele é a regulação adequada, eu concordo que não é mais a regulação adequada para o momento que a gente está vivendo, né, para o nosso paradigma científico. Tal como, por exemplo, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que ele foi pensado para compras pelo telefone no máximo, né, internet, pré-comércio eletrônico, ele está aí, enfim, sendo aplicado. Então, eu acho que está muito... E aí, quando eu falo que faltava nesse... E aí, quando a gente também entra nessa discussão que você está olhando muito nessa questão do NetLab, enfim, o que é super interessante, eu acho que também do outro lado, o impacto em pequenos e médios empreendedores, o impacto nas próprias plataformas, né, no custo de transação que elas vão ter para operar no nosso país, eu sinto um pouco de falta, né, desses debates do outro lado também. E eu acho que o pé das fake news, ele aqueceu no ano passado e ele reaqueceu, né, com essas discussões pós-invasão do Congresso. Então, o ali da esplanada, enfim. Então, eu acho que agora a gente tem que aproveitar esse tempo, né, para tentar melhorar esse PL que existe. Eu acho que ele não vai ter, não existe uma forma dele não acontecer, vai ser muito difícil ele não ser aprovado. Mas o que a gente pode fazer é tentar melhorar nesses alguns pontos aí que eu mencionei, mas eu concordo com você. O nosso modelo de regulação, ele não é mais adequado para a realidade que a gente está vivendo. É isso. Quando que vai ser votado? Não tem uma data. Afinal, porque toda hora é dia, né? Não tem uma data, não sabe exatamente. Tem uma outra questão, e ela é importante também, assim, que ela é fundamental, a questão do ponto de vista do problema, que é, uma vez que identifica, né, porque são, né, os 3 pilares, né, a liberdade, a responsabilidade e a transparência, é como fazer valer a lei. Aí, essa foi uma das grandes questões do PL, sobre se tem agência, se não tem agência, se é CGI, se é Anatel, se é uma questão em aberta. E eu gosto muito de trazer, sempre nesse ponto, a questão de ter o agente que faça valer a lei, seja o agente fiscalizador. Não estou defendendo absolutamente nenhum deles aqui agora, nem quero abrir acho que esse é um debate que ainda está sendo feito, mas
e usando percentuais, né, eu acho que isso é impressionante. Você fala assim, o problema ele é muito pequeno, ele é irrisório frente ele é um problema de 5%, 10%, isso aqui é 10% que a gente não consegue ver, e isso impactaria em custo. Eu falo, eu pego 3 exemplos de regulação que tratam isso especificamente, não tem nenhuma, eu sou motociclista, não tem nenhuma expressão maior de uma liberdade do que eu andar sem capacete. O risco é todo meu, só meu. Eu não vou matar ninguém se eu tiver sem capacete. Só eu posso morrer se eu tiver sem capacete. Mas eu sou obrigado por lei a comprar um capacete e a usar um capacete. E eu sou obrigado por lei porque o custo para a sociedade de eu sofrer um acidente e de muito sofrer de acidente, sobrecarregar o sistema público de saúde por eu estar sem capacete é absurdo. Então o Yuri vai ter que pagar uma conta, talvez, minha, porque eu estou exercendo o máximo da minha liberdade de andar sem capacete. Né? Então, um outro ponto é todos os carros são obrigados a ter airbag. Desde 2017. É super recente, me parece que é antigo isso, mas não é. Desde 2017. Deixou um monte de carro obsoleto. A Kombi ficou obsoleta por causa disso. Toda a indústria teve que botar airbag nos carros. Não caiu um carro à venda. Os carros ficaram, provavelmente o custo de produção aumentou. Estavam se discutindo agora numa lei sobre isso agora das montadoras, se elas deveriam tirar airbag para os carros ficarem mais baratos de novo, porque ninguém quis aprovar isso, porque é sobre segurança. E o terceiro ponto, aí entra na questão de quem regula a lei, faz a lei ser fundamentada e aplicada, é a própria FAA, que é a Agência de Aviação Americana, que parou efetivamente ali todos os Boeings que deram problema, 2 Boeings que deram problema do 737 MAX e que foram obrigados a pousar no mundo inteiro porque tinha um problema de sistema. E não era um problema de usuário, né, do piloto, no caso. Era um problema de sistema. Quer só fechar sobre essa questão, Daniel? Não, eu vou fechar concordando. Eu concordo. Eu concordo. Acho que esse é o espírito. Eu acho que eu gosto muito, para encerrar, quando eu falo sobre regulação, né, regulação de novas tecnologias, e eu gosto muito de uma analogia que a gente trouxe, inclusive no texto uma vez, que é a questão do ornitorrinco, né? O Humberto Eco fala no livro dele, o Cante Ornitorrinco, ele traz o exemplo do ornitorrinco como animal quando ele foi descoberto e foi levado para a Sociedade Britânica de Zoologia. Primeiro acharam que o pesquisador ele estava levando uma fraude, era um castor com um bico de pato, que levou um esqueleto. Depois, quando ele trouxe o animal vivo, todo mundo entrou naquele clube Ross, né? O pessoal negação e depois aceitação, enfim. E não sabiam como encaixar naquele paradigma que tinha sido criado, naquele modelo de filo, família, espécie, gênero, enfim. Eu não vou falar aqui na ordem, porque eu estudei isso há muito tempo, imagino que quem está nos ouvindo há muito tempo também. E aí tiveram que juntar ele ali com as equidnas, né, ali o ornitorrinco, porque ele realmente é um animal que ele não estava preparado para ser encaixado. Eu acho que a regulação, né, ela passa por esse problema do ornitorrinco. Né? A gente tenta, às vezes, aquele square round peg situation, que você fica tentando enfiar ali o brinquedinho da criança, o cilindro no quadrado e não consegue. Então é isso, a gente não pode regular, como o Márcio que falou aqui nos bastidores, né? A regulação é sempre a posteriori. Então a regulação ela tem que ter esse timing para conseguir ser eficaz, ser eficiente. E aí eu finalizo com um exemplo muito rápido aqui, que a gente enfrenta na história. Eu trabalho para muita empresa de games. Se games, né, hoje você pode fazer compras dentro do game, o juiz tem uma dificuldade muito grande de entender direito de arrependimento. O que é o direito de arrependimento? Você faz a compra, tem 7 dias para receber de volta. Se você compra no seu joguinho uma arminha, mata uma galera durante 5 dias, exerce o direito de arrependimento no 7º dia, você já usou, você já usufruiu. Ou você aluga um filme na internet, e aí você exerce o direito de arrependimento depois de assistir aquele filme com a sua família inteira. Então, assim, a gente está falando de uma realidade que foi criada para compra pelo telefone, compra de catálogo, que o cara não sabia como era o produto. Então, assim, é só um exemplo, e quando a gente fala de regulação, é essa necessidade, e a gente tem que também tomar cuidado como ela vai ser interpretada lá na frente. Perfeito. Eu acho que tem muitos temas aqui que a gente precisa aprofundar ainda em relação a esse tema, né? Hoje a gente pontuou alguns deles, regulação de influenciadores, inteligência artificial generativa, que é um grande caso também que né, que tem várias possibilidades aí de impactar ainda mais essa questão das notícias falsas, deepfakes, enfim, são temas que a gente ainda vai discutir muito ao longo desse podcast, mas por hoje eu acho que a gente tem alguns compromissos aqui também, então queria chamar a dica de ouro.
que é o nosso momento, pessoal. Primeiro de agradecer demais a participação de vocês, Márcio e Daniel, foi ótimo, aprendi demais com esse papo. Pena que não dá para estender ainda mais 1 hora, que estenderia fácil. E a dica de ouro é só para vocês fazerem as considerações finais e uma dica de conteúdo. Pode ser um livro, um podcast, um documentário, qualquer coisa relacionado ao tema ou não. Pode ser em geral também. Quer falar aí, Daniel? Conversa por aí. Assim, eu acho que uma coisa que o Yuri falou aqui no início, né, o que serve esse podcast, texto sobre o tema, todo mundo se informar, criar sua própria convicção, não cair em fake news. Eu acho que é até engraçado, né? Desinformação sobre a lei das fake news, né? Lembrando, 44%, né, dos brasileiros dizem receber fake news todo dia. Exato. Que é o dado que exato, lá no início. Exato. E acho que a melhor forma da gente fomentar um debate saudável e ter uma regulação adequada para a sociedade é a gente estudar o máximo que a gente conseguir. E assim, todo mundo fala que a gente tenta, né, pensar no melhor remédio para fake news, nenhum modelo é ideal, né? Só que acho que o melhor modelo são dos países da Escandinávia, não sei se todo mundo está ciente, mas eles são as populações menos suscetíveis a fake news porque eles têm uma educação básica muito boa, né? E a gente sabe que isso no Brasil é um problema. E óbvio que é uma resolução de longo prazo, mas a gente tem que voltar a nossa cabeça para isso, né? Educação é o melhor remédio contra a fake news. Eu acho que é essa, no final das contas, a minha lição aqui, e eu acho que o closing aqui é esse. Agora, sobre dica de conteúdo, eu vou recomendar esse artigo que eu havia mencionado, né, que depois o Yuri vai colocar aqui, que ele estuda e ele mostra, curiosamente, como, né, as fake news elas influenciam determinados grupos, a depender do que é o conteúdo daquelas fake news. E aqui que eles mostram lá que dados e falando que o trabalho, que o atentado de 11 de setembro teria sido um inside job, ou seja, feito pela CIA, né, tende a influenciar mais os democratas. Por outro lado, a fake news de que o Obama é queniano e muçulmano tende a influenciar mais os republicanos, né? Então também, enquanto tem essa polarização e quanto a fake news ela serve para fortalecer a polarização, talvez esse seja o grande veneno, né? Ela afasta as pessoas do debate plural e de oposição de ideias, né, e de construção, porque as pessoas se reforçam naquelas posições. Vai lá, Márcio. Bom, eu vou deixar aqui a dica de ouro de fake news, sim. A educação é uma das formas de combater. A desinformação, eu digo que é a causa de todas as causas, né? Porque ela não faz evoluir debate em nenhuma área, nem tem o negacionismo climático, tem desinformação contra medicamento, contra vacina, tem desinformação contra direitos humanos, tem desinformação em várias frentes. Então, o debate ele perde um debate ser mais aprofundado pela desinformação. Então, se a gente não combate a desinformação, a gente não consegue fazer um debate mais aprofundado, porque as pessoas são poluídas de opiniões sobre as quais não conseguem elaborar muito. Então, assim, de uma maneira... Eu tenho um livro que eu gosto de ler, estou relendo ele agora, de 1995, de um dos maiores defensores da ciência, ou seja, ele escreveu bem antes desse fenômeno, que é um livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Acho que se você lê, ele retrata tudo um pouco de como a gente está vivendo, meio que premonitório dos tempos de hoje, mas eu acho que ele é um bom livro para a gente rever. E sempre deixo dicas para quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema e conhecer um pouco mais dos estudos, entrar no site do NetLab FRJ. Acho que ele tem muita produção científica, acadêmica, enfim, que trata especificamente de questões relacionadas à desinformação e todas essas questões que a gente estava tratando aqui. Então, essas são minhas dicas. Maravilha. Márcio, Daniel, muito obrigado a você que está ouvindo a gente até aqui também. Lembrando que a conversa não encerra agora, ela continua nas nossas redes sociais, no Instagram do @CasaFirjan, você pode me achar no LinkedIn também, Yuri Campos. Manda um alô por lá, eu adoro saber o que vocês estão achando desse episódio, se vocês querem que a gente estenda esse papo, que a gente traga, se você quer sugerir outras pessoas para a gente trazer, enfim, o canal está sempre aberto para essas conversas. E onde que o pessoal encontra vocês nas redes, Márcio? Bom, no LinkedIn acho que o site do NetLab, então, os pesquisadores estão ali do trabalho, e o LinkedIn é a minha melhor rede. Márcio Borges, procurar, e eu tô lá. Boa. Daniel? No LinkedIn também, Daniel Becker, e no Instagram, @DanielBeckerP. Dá para me encontrar lá, conectar. O meu Instagram tem muito conteúdo profissional também, eu tento reproduzir tudo que eu posto no LinkedIn e no Instagram. Então pode me seguir lá e continuar o debate lá também.
Maravilha. Pessoal, esses links vão estar todos também, lembrando aqui na referência, vão estar todas essas referências, né, dentro de um link na sinopse do episódio, vocês podem acessar por lá e a gente se fala no próximo episódio. Obrigado.